Aquilo que sabemos é que os melhores atletas, os atletas de elite, nestas questões do meio fundo da competição de resistência, tendem a focar-se mais nos sinais interoceptivos, ou seja, nos sinais periféricos que advêm, portanto, da tensão muscular, da fadiga muscular, barra, portanto, frequência respiratória, incómodo respiratório. Aqueles que procuram dissociar-se disso é porque temem isso, porque não conseguem lidar com, não conseguem autorregular-se, não é? E cada vez mais aquilo que importa é que o atleta tenha uma capacidade de aceitar o que está a sentir, separar-se dessas sensações, e agir também como objeto, ou seja, uma vez ele é o sujeito, não é? O indivíduo que está a sentir, mas outras vezes ele pode ser realmente o seu próprio alvo, mandar instruções de boas sensações, de ligeiras correções de instrumentais relativamente à técnica da passada, etc, etc, etc. Portanto, o atleta, os melhores atletas não ficam apenas passivos sobre ou reativos relativamente ao que estão a sentir, mas tentam dar instruções e procurar melhores sensações para tolerarem o esforço e a fadiga que vai crescendo e aumentando à medida que os quilómetros se vão instalando. Portanto, o cérebro é preditivo e quando o atleta pretende fazer alguma coisa, ele tem que encaminhar-se a si próprio para algo, portanto, ele tem que prever. E prever está associado a predizer. Predizer, eu tenho que falar para mim próprio também instruções que me fazem ir ao encontro daquilo que eu prevejo querer fazer acontecer. Portanto, este é o processo de feedback, feed forward, portanto, não é? Numa dialética sempre constante, em que eu vou buscar informação ao feedback. Feedback quer dizer que ao estado do corpo, por exemplo, monitorizar o meu estado do corpo, e tenho uma representação, não é, daquilo que eu tenho que fazer para conseguir alcançar o que ainda falta de uma corrida ou de algo que eu tenho que vir a realizar. E então agora vou dar instruções, ou de capacidade ou de incapacidade, certo? E isto aqui sim, entra depois então o treino, o estado de forma, a autoconfiança, a motivação, a autoeficácia, portanto todos estes conceitos, eles interligam-se e estão interdependentes. Portanto, quando falamos de uma coisa não conseguimos separar-se da outra, porque nós somos um ser bastante complexo e completo, e nesse sentido as coisas influenciam-se umas às outras. Ou seja, até agora aquilo que se sabe é que o atleta, quando tem uma percepção que vai a um determinado ritmo e lê um determinado grau de cansaço que tem e percebe que não consegue aguentar o ritmo, o único comportamento conhecido do atleta é abrandar ou desativar-se da tarefa, parar, não é? Portanto, por não conseguir manter o ritmo pela percepção que tem das leituras que está a fazer, dos sinais advindos do seu corpo. E nesse sentido, portanto, a performance depende muito mais da sua percepção de esforço e percepção de capacidade do que propriamente de reservas energéticas. E sabemos então, por um investigador italiano, Samuel Marcora, que fez um estudo em que colocou os atletas, portanto, numa bicicleta estática até à exaustão, e o que era a força necessária para colocar os pedais da bicicleta em ação seriam, portanto, 200 watts de força, e eles começaram com uma capacidade no início de 1200 e terminaram, deram por concluída a tarefa no momento em que ainda tinham uma capacidade energética de 600 watts, 3 vezes mais do que aquilo que era necessário para continuar a pedalar. Era para irem ao limite, ou seja, até à exaustão. E aquilo que se fez depois foram fazer uma biópsia, portanto, aos músculos das pernas, e os músculos tinham energia para continuar a pedalar àquele ritmo entre 6 a 8 minutos, mais.
Claro, há uma teoria que é a teoria do governador central. E a teoria do governador central da fadiga diz-nos que o corpo preserva-se no sentido de não deixar ir as suas reservas ao limite, no sentido de poder, portanto, comprometer a homeostase do organismo e levá-lo à falência de alguns órgãos ou ao mau funcionamento em geral do seu corpo. Portanto, de certa forma, o, exatamente. Exatamente, o que é prioritário primeiro e o que é prioritário é a nossa sobrevivência. E nesse sentido, aquilo que se sabe também é que depois isto obviamente tem níveis, depende do nível de treino que o atleta tem, mas em determinado momento, se nós vamos a ter uma percepção muito elevada de esforço, e vamos com muita dor e com muita dificuldade em manter o ritmo que era suposto, em certa medida o cérebro vai desativar através da espinhal medula alguns mecanismos neuromotores, ou seja, não te impede que o organismo seja capaz de realizar tanto esforço por prevenção e por precaução. Tem-se através de treino. Treino instrumental, baseado em técnicas psicológicas, nomeadamente fundamentadas no relaxamento muscular progressivo, no treino autogénico, no treino da mindfulness, no treino da atenção. Portanto, mas tudo isto são técnicas que, para serem utilizadas em ação, durante o esforço, elas têm que ser, portanto, adaptadas, modificadas e instruídas ao atleta. E isso leva tempo. Sim, sim, tem a ver com o facto do atleta aprender a colocar-se naquilo que se chama o estado ótimo de performance. Pronto, e ver que os atletas, não sabendo muitas vezes sobre questões em particular da psicologia, usam isso todos os dias. O atleta chega ao seu local de treino e diz-me: hoje estou muito tenso, hoje sinto-me muito pesado, estou muito perro. Ele está a falar de sensações. Não está a falar de força, de velocidade, nem de capacidade. Está a falar de sensações. Quer dizer, e eu falo muitas vezes que um estado de forma é um estado psicofisiológico. Portanto, eu estou. Por outro lado, o atleta, quando se sente bem, quando se sente propício para a prática, ele diz: hoje sinto-me leve, estou solto, sinto-me com energia, sinto-me bem. Vê que está a falar em sensações e sentimentos, não está a falar em forças e em velocidades e em capacidades. No fim último de um gesto e de um treino, se o atleta não retém, se o corpo não retém, se o cérebro não associa uma sensação, o atleta não fica com nada, porque sensação é a linguagem do corpo. Estamos aqui a falar de conceitos por vezes um pouco complexos, não é? Mas que na verdade a espaços os atletas na sua linguagem vão utilizando e vão percebendo, não é? Que é necessário, como alguns percebem que às vezes estão um pouco apáticos, que os níveis de energia estão mais reduzidos, e há pessoas que com algumas técnicas de respiração podemos aumentar, portanto, os níveis energéticos, podemos aumentar a ativação ou ao contrário reduzi-la, levá-los para níveis que são mais favoráveis ao atleta, por isso se chamam zonas de performance, não é? Em que os níveis de excitação ou de ativação não serão iguais para todos os atletas, nem serão iguais para todos os desportos, e dentro dos próprios desportos não serão iguais para todas as disciplinas. Por exemplo, sei lá, no esqui de fundo, não é? Um atleta que vai a esquiar e depois tem que pegar numa arma de precisão e dar tiros, não é? Portanto, temos aqui dentro, há ali uma mudança de ativação, há ali uma mudança de respiração, de utilização de processos em que o atleta rapidamente tem
tem que sair de um estado intenso para um estado de tranquilidade, de calmaria, não é? Por vezes não interessa tanto o que tens, mas aquilo que consegues utilizar daquilo que tens, não é? Portanto, se eu tiver muita força, mas depois não conseguir mobilizar para aplicar, não me serve de nada ter muita força ou muita resistência, não é? Porque as pessoas pensam que, por exemplo, correr a elevadas velocidades, o atleta só tem que ter e ser dotado de muita resistência. Sim, e capacidade de tolerar, portanto, as sensações incómodas que se vão fazendo sentir no seu corpo. Que interpretação é que eu faço àquilo que eu estou a sentir? Que projeções é que eu faço depois daquilo que eu interpreto que estou a sentir? E tudo isto, portanto, é um mundo interno que está para lá da fisiologia, que está para lá, portanto, dos gastos energéticos ou dos recursos energéticos que o atleta tem, mas sim está muito interligado com como é que eu me percepciono, como é que eu interpreto, como é que eu me projeto para as coisas, como é que eu antevejo se tenho ou não tenho capacidade e habilidade instrumental para alcançar os resultados. Portanto, andamos aqui, no fundo, depois consegue-se simplificar os processos, não é? Eles são complexos na sua descrição, mas depois na sua atuação eles podem ser simples. E é aqui que entra o papel do psicólogo, em conjunto com o treinador, portanto, cada desporto tem as suas particularidades. Nós temos que perceber que num estado dito normal, do nosso dia-a-dia, nós estamos num estado considerado um estado padrão. E esse estado padrão é um estado de poupança, de energia, de hábitos instituídos que fazemos sem pensar, sem precisar de grande motivação, sem precisar de grandes recursos, não é? Como ir ao supermercado e escolher as bolachas que nós gostamos, sei lá. Portanto, e, exatamente, exatamente. Portanto, e depois, quando eu vou treinar, eu vou fazer ações e intenções que são necessárias estarem muito bem instruídas, com os níveis de energia, portanto, adequados, com a lembrança daquilo que eu quero melhorar, de como é que eu quero melhorar, o que é que eu tenho que fazer. Portanto, estamos a falar aqui de um conjunto de recrutação, de recrutamento de sensações, de instruções, portanto, de sensações que o atleta tem que colocar naquilo que lhe é proposto pelo treinador, certo? Eu também costumo dizer que o atleta também é o seu próprio treinador. Né? E na verdade alguns treinadores ficam um pouco chocados com isto, mas aquilo que eu pergunto é, depois do treinador dar a instrução, não é? Há um interlocutor que é o próprio atleta que vai traduzir a linguagem daquilo que lhe é pedido para a linguagem dele. E quando entra na linguagem dele, ele está-se a instruir. E o treinador não tem praticamente acesso nenhum àquilo que está a ser dito para o que o atleta está a dizer para si mesmo. Que instruções é que está a dar, onde é que está o foco, qual o nível de energia, que motivação, que sensações é que ele está a colocar na previsão daquilo que vai fazer, qual é que é o retorno que ele pretende vir a ter daquilo que está a ser proposto. Portanto, nada disto está acessível ao treinador. Portanto, há um mundo para lá daquilo que é a proposta de conteúdos de treino que o atleta vai realizar. E se ele não sabe comunicar consigo próprio de forma eficaz, o que ele está a realizar, obviamente, não vai ter tanto retorno, tanto efeito,